Meu nome é Kleber Machado. Eu sou Everaldo Marques. Para quem não me conhece, eu sou o Silvio Luiz. Meu nome é Oscar Ulisses. Meu nome é Milton Leite. Bom, meu nome é Celso Miranda. Eu sou o Theo José. Vai para a cobrança, Júlio César no gol. Daí a cobrança. Gol! A nossa profissão não são só aqueles 90 minutos de futebol, 2 horas de uma corrida. Medalha de ouro do Brasil! Então a linguagem da TV aberta ela tem que ser muito mais abrangente. Você não pode desmentir a imagem que está na tua frente. A gente está falando de um grupo de menos de 200 no total, narradores de TV no Brasil. Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Comecei a trabalhar com esporte nos anos 80, 82, mas assim, não era a minha função. Aí a partir de 86 eu passei a trabalhar só com esporte, então desde 86 trabalho em esporte e estou aqui na TV Globo desde 88. É difícil dizer se foi escolha, né? Na verdade, quando eu era moleque eu sempre gostei de futebol e de narrar jogo de botão, enfim. Achava que era uma profissão muito bacana. Não imaginava que fosse ser o meu futuro. Eu imaginava que eu fosse ficar na parte artística do rádio mesmo, como eu estava. E toda hora ele ia na redação que ele queria, eu quero gravar alguma coisa de esporte e tal. E um dia eu arrumei lá um texto, lá faltou um repórter para ele gravar português, ele gravou, e o Kleber o português dele é limpinho, ele tem vocabulário. Quando eu vim para a TV Globo, eu vim para trabalhar em São José dos Campos, para ser o Globo Esporte de São José dos Campos. E ao mesmo tempo eu rapidamente consegui fazer algumas coisas em São Paulo. Antes da Copa de 90 eu vim para São Paulo e aí eu já vim como narrador, entendeu? As coisas foram acontecendo meio naturalmente. Claro que eu achei legal a beça ser narrador, mas dizer que assim, eu pensei que eu ia ser narrador, talvez eu tivesse pensado lá atrás, sonhado em ser narrador de rádio. Acho que o pessoal foi ouvindo, falando, pô, vamos ver se dá para narrar. Aí narrei um jogo um dia, narrei um jogo outro dia, aí virei narrador. Eu não, eu sempre quis ser narrador. Meu sonho de criança era ser narrador, até porque eu era muito ruim de bola, então eu era o primeiro a ser enxotado dos jogos. Ou eu ficava no gol, ou eu ia pro banco. Meus amigos. Aí eu comecei a narrar os jogos deles. Só que eu não imaginava que eu seria narrador de televisão. Porque quando eu cresci, eu era criança e criei paixão por futebol, os grandes jogos eram jogos de rádio. O clássico do domingo era rádio. Então era Osmar Santos, era Fiore, era Zé Silvério, era Amigão, Luiz Roberto, Oscar Ulisses. Sou irmão do Osmar Santos e ele no ano de 70, na década de 70, ele montou em Marília um campeonato dente de leite. Botou a molecada para jogar. Levou também uns meninos para narrar jogos. E os meninos foram narrar jogos e eu estava lá no meio. Então eu comecei ali já molequinho narrando futebol dente de leite de um campeonato organizado pelo Osmar lá em Marília. Isso não era um trabalho profissional, era uma arte do Osmar. Eu comecei minha carreira em 78, comecei primeiro em jornal, morava em Jundiaí na época, trabalhei em jornais lá, depois os jornais acabaram me levando para a rádio. Em 1987 eu vim trabalhar em São Paulo, fui trabalhar como redator da Economia do Estadão, ainda continuei fazendo rádio lá em Jundiaí. Em 95 eu fui para a ESPN Brasil. Segundo essas projeções, o Palmeiras tem 77,9% de possibilidades de cair. Era um projeto que estava começando também na TV a cabo. Ainda trabalhei durante 3 anos na rádio e na ESPN, até que a partir do final de 97, aí foi só nesse momento é que eu virei um narrador esportivo só, né? A minha função principal passou a ser narrador esportivo, porque até então meus outros empregos que eram, tanto no Estadão como na Rádio Jovem Pan, que eram meus principais empregos, né? A TV era mais ou menos um freela ali que eu fazia. E em abril de 2005 eu acabei me transferindo para o Sport TV. Comecei a fazer narração esportiva no final dos anos 80, começo dos anos 90, na TV Cultura.
Na verdade, eu comecei nessa narração esportiva depois de apresentar programa de rádio voltado especificamente para motociclistas, na FM 97. Aí fui convidado pela TV Cultura para comentar primeiro corridas de motocross e narrar as corridas acabou sendo uma consequência do trabalho que eu já fazia em rádio e dos comentários, né, que eu fazia também na televisão. Surgiu a oportunidade e eu comecei a fazer. O que eu queria mesmo era ser o que a gente pode chamar hoje de DJ de rádio, né? Que era locutor de rádio FM. Esse era o meu objetivo. Mas ser narrador esportivo, isso começou a nascer ali para 87, 86, quando eu comecei a acompanhar muito mais perto a Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna. O Ayrton Senna estava estourando e eu era apaixonado pelo Ayrton Senna. Aí aquele negócio começou a aparecer, até que um piloto de Goiás chamado Alencar Júnior, que corria na Fórmula 3 sul-americana, ele era muito influente dentro da categoria, ele falou, olha, esse negócio de repórter não vai dar muito certo não. Você tem que ser um Galvão Bueno, tem que ser um Luciano do Vale, você tem que ser narrador. E ele arranjou, ele criou uma situação para que eu narrasse uma corrida em Rio Quarto, na Argentina, não sabia. Ele falou, você narra? Eu falei, ué, não tem outro, estou na Argentina, não tem nenhuma outra possibilidade, vamos lá. E aí eu achei que dava, eu gostei daquilo. E aí ali eu comecei a investir mais em cima da minha carreira. Eu nunca pretendia ser um narrador. Eu pretendia sim trabalhar na televisão, porque a minha primeira participação na televisão foi como diretor e produtor. Depois, por circunstâncias da vida, houve a necessidade de eu fazer parte da equipe de esporte da TV Record, que estava começando naquela oportunidade. E eu fui escolhido para ser repórter de campo. A vida foi passando, a barba foi crescendo, e houve a necessidade depois, com o falecimento do Geraldo José de Almeida, que era tão fanático quanto o Galvão Bueno, de me pedirem para transmitir um jogo. Aí o dono da televisão resolveu fazer um sorteio entre eu e o Hélio Ansaldo. Ficou o seguinte, olha, uma semana você transmite e ele comenta, na outra semana você comenta e ele transmite. Chegou um determinado momento que o próprio Hélio falou, olha, seu Paulinho, deixa o Silvio fazer, porque ele está se dando bem nisso aí. E eu fico como comentarista. E é assim que aconteceu. Tirando os caras mais antigos, que a gente acompanhou como molequinho, eu acho que assim, para a formação do que é hoje narrar futebol, narrar esportes na televisão, eu acho que são três caras, o Luciano, o Galvão e o Silvio. O Luciano pela vibração, pela empolgação, pelo jeito que ele consegue relatar o negócio e mesmo pela paixão que ele sempre teve por fazer isso aí. O Galvão, isso e a técnica. O Galvão tem uma técnica, um timing muito bom de chamar a sua atenção para alguma coisa. Às vezes você não está meio ligado, ele consegue chamar naquela hora, você fala, pô, isso aí está acontecendo alguma coisa, porque o cara está... Então ele tem, essa técnica dele é muito bom. E o Silvio pela descontração, pelo jeito de animador de um espetáculo que ele sempre fez. Eu acho que esses três fizeram hoje o que é a narração esportiva na televisão. Eu acompanhei muito a equipe da TV Cultura, ali do começo dos anos 70, que era o Luiz Noriega, pai do Maurício Noriega, que trabalha comigo hoje, o Orlando Duarte, que trabalhava lá. Então eu acompanhava muito a TV Cultura naquela época. E depois, se você for olhar mais pra frente, né, aí você tem caras como o Luciano do Vale, como o Galvão Bueno, que são caras que transformaram a nossa função de narrador esportivo numa coisa num outro patamar, né? Eles botaram uma coisa num patamar muito elevado, até com importância dentro da carreira de jornalista esportivo, né? O primeiro que eu me apaixonei foi o Raul Tabajara da TV Record. Depois Geraldo José de Almeida na Copa de 70, que eu ouvia na Rádio Record também, que ele falava mata no peito e baixa na terra. Mas fundamentalmente os maiores foram Luciano do Vale e Galvão Bueno, porque os dois estão nessa época em que temos satélite, tem comunicação total. Antigamente a coisa era romântica, na base do fio no bambu. Então o Luciano do Vale e o Galvão Bueno, o Luciano não é porque morreu não, ninguém atingiu o potencial de voz e emoção dele. O Luciano é o vozeirão, a voz mais bonita que já teve na história da transmissão de rádio, TV e tudo. Era um locutor que ele sabia crescer no momento da emoção, no momento certo, era preciso na hora de crescer na emoção, a bola passou ali da intermediária, ele crescia e tinha uma criatividade e argumentos na hora de um gol demais, sabe? Ele era muito criativo, era muito rápido. Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili, grande lance de Zico.
Agora Sócrates invadiu, pintou, atenção, bateu! Gol! Brasil! Gol do Brasil! E o Galvão, ele tem uma qualidade que se é da pessoa, isso não adianta querer buscar. Você pode trabalhar, mas que é fazer o enredo do evento. Vai começar um jogo Brasil e Argentina. Ele já começa a trabalhar. Olha, é Brasil e Argentina. Esse é o maior clássico do mundo. O Brasil tem que ganhar. Porque pá, e vai te, parece uma novela, sabe? Ele vai te trazendo para dentro do evento, vai te trazendo, vai te colocando. Quando você vê, você está ali e fala, poxa vida. E isso é uma coisa que não é fácil. Ele tem uma... Isso é uma capacidade que ele tem que eu admiro muito. E é o que eu digo, tem jogo que pede isso, sabe? Igual Palmeiras e Corinthians. Talvez seja o último clássico no Pacaembu deles e tal. Palmeiras precisa ganhar, é um clássico e tal. Você já começa a pensar, mas você fazer isso durante os 90 minutos é duro. O que parece ser simples, eu acho que talvez seja o maior complicador. Você ter a imagem e o som. Porque se eu fizer um jogo e disser apenas bola com fulano, com Beltrano, para fulano de novo, para Beltrano de novo, alguns podem se satisfazer. Outros podem achar a obviedade do óbvio. Pô, isso eu estou vendo. Você não pode não falar quem está com a bola. Porque a gente imagina que todo mundo sabe quem é o jogador do time tal. E não é todo mundo que sabe. O público médio, o público da TV aberta, que não é um público do futebol, é um público que às vezes vê futebol, esse público não sabe a escalação do time de cor. Se está jogando o lateral titular ou lateral reserva. Quem sabe, ele tem conhecimento do que é ser lateral. Então você precisa identificar o jogador, você precisa descrever a jogada, você precisa crescer no lance junto com a partida e ao mesmo tempo você tem que sair um pouco do óbvio. E talvez esse seja o grande segredo. Por isso que eu não sei se é mais fácil narrar na televisão do que narrar no rádio. Porque rádio é um belíssimo de um revólver. Televisão é canhão, é bomba atômica. A gente do rádio fala muito, mas a gente se policia, eu acabei aprendendo, não sou burro. Por isso que muita gente do rádio que tentou a televisão se deu mal. Sabe? Porque você tem que se adaptar ao veículo. E eu, graças a Deus, me adaptei ao veículo porque eu achei que você não pode brigar com a imagem que está na tua frente. Você pode ter a tua opinião, que pode ser desmentida a qualquer instante por um replay, por um outro ângulo. E você, ao fazer hoje em dia, é o que está acontecendo muito, você raramente vai ao estádio. Então você é obrigado a fazer o tubo. E no tubo, ninguém te xinga quando você vai no estádio, ninguém joga mijo na tua cabeça. É muito mais confortável. Mas eu acho muito antiprofissional. Você perde o tesão. Eu fiz uma luta ontem até 2 horas da manhã. Como é que eu ia estar em Caxias do Sul hoje para fazer um jogo? No caso desse final de semana. Então, tem que fazer um jogo no estúdio. O narrador, comentarista de arbitragem. Você tem um operador de áudio, você tem um cara que cuida da luz, você tem um câmera, você tem um assistente que fica ali cuidando das coisas. Isso na cabine. Você tem lá no campo a mesma coisa com os repórteres. Você tem no caminhão, mas, sei lá, ó, se você chutar 50, 60 pessoas para um jogo, eu acho que você não está chutando alto não, entendeu? Somando câmeras, os caras que ajudam os câmeras, o cara que faz o VT, que grava o lance para botar o replay, o diretor de TV, o coordenador da equipe, é gente abessa, entendeu? Agora, essas pessoas vão em todos os jogos. Por isso que a questão não é, eu acho que não é uma questão financeira, porque se a gente narra um jogo daqui, a economia é de 4 pessoas. Nesse caso, vai o comentarista, o repórter, o narrador e um produtor. Isso aí são 4 pessoas. Você faz a conta. Em 100 e não sei quantos jogos por ano, qual é a economia que acontece disso aí? Tem jogo aí que manda só o repórter. O carro-chefe são as transmissões internacionais, né? Então, diria que 90% das coisas é o futuro. Eu vou para estádio em rádio e a TV vai para estádio em Copa do Brasil, basicamente, né? Levar até quem está te acompanhando coisas que a imagem não mostra, principalmente o ambiente, o clima. Eu acho que faz diferença estar no estádio. Até o seu tom, acho que até o seu tom sobe um pouco, você dá um gás a mais. Se eu pudesse escolher, eu só faria jogo de estádio.
O Milton Nascimento já dizia, né? O artista tem que estar onde o povo está. Tem que ser no estádio. No Campeonato Brasileiro, eu estou fazendo 95% dos jogos do estádio. É outra história, você vê o jogo, você não vê só por um diretor de TV. Uma falta com cruzamento na área, um escanteio cruzamento na área. Caramba, tem 6 jogadores do time que está defendendo e 5 do time que está atacando. E um coloca a cabeça na bola, e às vezes a imagem está aberta, você não viu quem colocou a cabeça. É um lance muito rápido, você não vê. Hoje, principalmente hoje, que são raríssimos times que você sabe quais são aqueles 11 titulares mesmo, pintam uns caras que você fala, caramba, quem é? E é muito difícil quando você está no tubo, você identificar, depois de 15 minutos você pega, um está de chuteira vermelha, um está de chuteira amarela, um é cabeludo, outro é careca, um é fortinho, outro é magrinho, mas é muito mais difícil. O automobilismo não, o automobilismo nesse ponto não muda muito, muda em termos de sentir, de clima, mas de imagem, o automobilismo tubo ou na cabine não muda muito, não, porque na cabine você vê muito pouco da pista, né? No estádio você vê tudo, mas no automobilismo na cabine você vê muito pouco. Você vê às vezes ali 15, 20 metros. Aqui em Interlagos era legal porque você ficava de frente aos boxes, então você via entrada e saída de boxe, então você acompanhava o trabalho das equipes. Mas fora isso, o automobilismo não muda muita coisa, não. Folga de meio de semana, né? Ir no cinema na terça-feira, sair para jantar legal numa terça-feira, numa segunda, porque se você tá de folga no fim de semana, até significa que você não é tão relevante assim, porque o bicho pega no fim de semana. Eu sei que na segunda-feira eu tenho que fazer o jornal local porque tem rodada no domingo, na quinta-feira a mesma coisa. Eu estou fazendo um jogo em Porto Alegre que acaba meia-noite. Aí você sai do campo, tal, vamos jantar, vamos. Você vai dormir 2h30, 3 horas. Pô, no dia seguinte eu tenho um voo às 9 da manhã porque eu tenho que meio-dia estar aqui para fazer o SP. Essa parte ninguém glamoriza, entendeu? Você tem que respeitar a paixão do torcedor porque é isso que move o futebol. É por isso que o futebol tem uma importância que talvez ele não tenha, mas ele acaba ganhando um espaço exatamente por causa disso. Mas eu não posso pensar exclusivamente na paixão do torcedor na hora de dizer se foi pênalti ou não. Eu tenho que pensar na paixão do torcedor para não desrespeitar o time dele. Eu não gostaria que ninguém falasse mal do meu time jocosamente, mesmo que ele estivesse perdendo por 8-0, 7-0, 9-0 ou 1-0. A primeira coisa é não mentir pro cara. Se o jogo tá ruim, você pode até dizer, não tá tão bom, mas não pode dizer que tá ótimo, tá bom, porque não tá, né? O cara tá vendo em casa. Isso aí passa na cabeça de algumas pessoas que a gente, mente por causa da audiência. Pô, como assim? Como é que eu vou dizer que tá um jogão se tá um 0-0 que ninguém chuta no gol? Não dá pra dizer. Vai de você tentar mostrar pro cara que ainda pode melhorar. Ou tem uma hora que você fala assim, tá um cheiro de 0-0 monstro nesse jogo. Eu vou fazer o quê? Tá. Essa coisa do bom humor me ajuda nessa hora, né? Porque você acaba brincando com a ruindade do jogo. E tem funcionado. As pessoas, quando eu faço jogos que são muito ruins, e infelizmente aqui no Brasil os jogos são muito ruins, né, na média, e quando eu uso esse recurso do brincar com a própria ruindade do jogo, as pessoas gostam, as pessoas se sentem até valorizadas, porque ela tá no sofá, ela fala, pô, o cara tá vendo um jogo tão ruim quanto o meu e tal, e às vezes a brincadeira acaba segurando um pouco o cara para brincar junto comigo, né? Deixar o comentarista falar mais, chamar mais a participação do repórter, inventar alguma brincadeira que se o diretor de TV vá para a arquibancada, pega uma figura engraçada, se faz uma piada em cima daquilo, dá uma receita de bolo. E eu procuro, com essas brincadeiras minhas, deixar o cara preso. Vamos ver que palhaçada ele vai fazer agora, vamos ver que piada ele vai fazer. E o cara vai ficando e o jogo tá uma merda, porra. Mas você tem que buscar algumas coisas que aquela corrida pode ser interessante. Então, de repente, um cara que sempre andou em 18º, ele está em 4º. Poxa, que legal. Ou o contrário. O Massa que precisava ganhar a corrida está em 6º, aí, pô, Massa, qual é? O que está acontecendo e tal? Não pode ficar conversando muito quando o jogo é muito ruim, você tem que narrar mais, você tem que procurar dar mais o ritmo de narrador, mas sem querer exagerar. Se você ficar conversando muito, o jogo está ruim, o cara já vai, pô, esses caras estão conversando pra caramba, vamos sair fora. Ela está monótona por um motivo. Você tem que descobrir qual é. Você tem que dizer qual é. Você tem que ter estudado o suficiente para dizer para as pessoas por que ela está daquele jeito. Porque não é só você descrever o que está acontecendo, mas também descrever aquilo que a pessoa talvez não esteja vendo. Porque nesse momento, os pilotos, no caso de Indy, estão preocupados com o consumo de combustível. Na verdade, isso é um sintoma
uma corrida, uma partida de futebol, uma partida de basquete, elas são como um filme, como um drama, uma novela, um drama, né, que tem começo, meio e fim. Que é o barato de fazer jornalismo com esporte, é isso. Você tem o drama fechado na sua frente, tem um evento e as coisas acontecem na sua frente, né? Então, se você tiver informação para ilustrar a pessoa o porquê daquilo está acontecendo daquele jeito, naquela hora, as pessoas ficam com você. Os nossos convidados sabem muito sobre essa prova. Confira aí. Zinho. Deixada por Piá, por ali, Gaúcho, Júnior, olho no lance. Flamengo! Eu sou um cara que nunca gritei gol na minha vida, porque eu acho que não precisa gritar gol. A minha obrigação é identificar quem fez, que horas eram, de quem foi, entendeu? Quanto foi. E tem muita gente que não entende isso aí. O fato de eu não gritar gol não é porque eu sou diferente dos outros. Eu acho que que o cara da televisão, eu tenho que dar emoção para ele quando falta emoção no jogo. Eu me coloquei sentado numa poltrona vendo televisão. Se eu tivesse sentado numa poltrona vendo televisão, o que eu gostaria que o cara que está transmitindo fizesse? Eu sempre gostei de fazer a corrida, mostrando que além do Emerson e do Raul Boesio, a gente tinha o Nigel Mansell, a gente tinha o Wanser Jr., a gente tinha Mário Andretti, sabe? Que era um espetáculo. E muitas vezes meu diretor falava, poxa, mas sem brasileiro não dá audiência, não sei o quê e tal. Mas eu sempre fui meio contrário a isso e não concordo muito com isso. Eu acho que a gente tem um público aí que ele gosta do espetáculo. Agora, no futebol não tem jeito. Você vai fazer um Brasil e qualquer outro time do mundo, você grita um gol do Brasil de uma forma, mas eu procuro também mostrar as qualidades do outro time. Eu não sou esse que faz gol nem fala que foi gol. Gol é Costa Rica 1-0. Os narradores americanos, eles têm uma vibração grande, pelo que eu vejo em televisão, uma vibração boa, assim, meio parecida com a nossa, mas tem um jeito de transmitir mais diferente. Eles conversam mais, eles discutem mais os lances, eles têm uma valorização muito grande da estatística, principalmente pelos esportes que eles transmitem. Eu sou muito mais analítico do que fazer festa, né? Então eu acho que inclusive para uma narração de TV aberta, as pessoas querem mais gritaria, né? Eu nunca fiz esse estilo, nunca soube fazer esse tipo de narração. Um jogador de basquete que arremessa 10 bolas e acerta 8 bolas, ele tem um desempenho fantástico de 80%. E esse desempenho reflete diretamente o resultado do jogo, o desempenho do time. Pô, se eu arremessar 10 bolas e acertar 8, eu fiz no mínimo 16 pontos para o meu time, né? Agora, se eu sou um zagueiro que deu 80 passes, acerto 80 passes, tenho 100% de aproveitamento, e os 80 passes eu passei para o cara que está do meu lado, eu tive uma influência no jogo muito pequena. Então o número é diferente. Então por isso eles usam mais estatística e conversam bastante. Eu sou mais da transmissão latina. A minha grande vontade, eu tenho a maior admiração pelos narradores argentinos, colombianos, pelos mexicanos. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! Milan e Liverpool, final de Liga dos Campeões de 2005. Milan vai para o intervalo 3-0, o Liverpool vai lá, empata, vai para os pênaltis e é campeão. E o locutor inglês do Liverpool, ele não grita gol, ele fala, oh, Gerrard. Cara, o torcedor que está ali, ele, gol, fomos campeão. E a gente é mais ou menos um instrumento desse torcedor. Se você forçar alguém que não tem condições de fazer isso, tentar fazer, não combina, fica chato, né? E alguém que tem condições de fazer isso, naturalmente faz. A gente teve grandes locutores aí que agiram muito naturalmente e venderam uma transmissão, fizeram transmissões fantásticas, com muita emoção, com os bordões, alguns sem bordões. Aí vem, pra ficar feliz debaixo do capacete.
é uma coisa super bacana e a gente não vê, que é o sorriso do vencedor. O cara tá feliz debaixo do capacete. Mais do que um bordão, de novo é uma informação. O bordão foi, eles vêm aparecendo, eu vou usando, tem gente que repete, quando não repete eu também esqueço e anoto num caderno. Fica lá, de vez em quando eu vou naquele caderno, faz tempo que eu não vou, por sinal, dou uma olhadinha, falo, pô, isso aqui faz tempo, vamos ver agora se dá certo, entendeu? Negueba, faz o passe atrás, Léo Moura, não Léo Moura, não é assim. Eu ficava vendo outros narradores usando outras coisas e ficava falando assim, caramba, eu tenho que achar E bordão nasce. Não adianta você ficar, ele vai nascer uma hora. Então eu fiquei aquele negócio, e num jogo eu falei, saiu. Eu falei, não é assim. E saiu. Aí eu falei, pô, esse troço pode ser bom. E comecei. E hoje é muito legal que as pessoas no Twitter, quando eu encontro na rua, eles falam na rua, não é assim. Estão jogando bola, estão falando não. Aí que você fala, poxa, o bordão pegou. Os caras chamam de bordões do Galvão Bueno algumas coisas que eu não sei se são bordões. São coisas que aconteceram, que eu não me lembro dele ter criado. Por exemplo, o Bem Amigos, ele disse que criou porque ele estava viajando muito, e aí uma hora era tarde aqui, de manhã lá, de manhã ali, à tarde aqui, enfim. Então, para não fazer bom dia, boa tarde, está confundindo, para ele não falar boa tarde num lugar que era noite, ele começou a usar isso. E outros eu acho que foram nascendo naturalmente. A partir de uma jogada sai uma frase, a frase soa bem, a frase fica conhecida, passa a ser usada e vira um bordão. Eu acho que a geração está muito fraca. É só você ligar os cabos aí, esse TV a cabo que tem aí, esses Premiere da vida, você pode ver. Tá complicado você encontrar qualidade. Na televisão está aparecendo um pouco mais, no rádio está aparecendo um pouco menos, porque ele chama menos hoje, né? Mas a maior escola não é a faculdade é o início. A maior escola é a prática nessa nossa profissão. Você pode ver que nessa Copa, tinha gente até que ficava assistindo o Datena. Nessa Copa, o Datena foi muito bem na Bandeirantes, o Luciano Vale fez muita falta, ele tem grife, tem fama. O Theo José está ganhando grife agora, é o titular da Bandeirantes. Se você for olhar, você tem duas televisões abertas fazendo realmente esporte, que é Globo e Bandeirantes. Mas eu vou dizer uma coisa, que posso ser até mal interpretado. Eu acho que tem muita gente que hoje está trabalhando em esporte, na TV em geral, para ser artista. Repórter que quer aparecer, que é bonito, quer aparecer, mas não está preocupado com o texto, não está preocupado com a formatação da reportagem. Narrador que quer falar para os amigos que ele narrou um jogo, fez isso. E isso é profissão. Isso tem que estar na veia, isso tem que nascer com a pessoa. Tem que gostar muito, porque tem horas que massacra. Em vários momentos da tua vida tem que ser a coisa mais importante da tua vida, mais do que ir num motel com a namorada que você é apaixonado, sabe? Não, eu vou fazer o jogo hoje e vai ser melhor para mim, porque eu quero. Não é porque é obrigação, é porque eu quero. Tem que ter consciência de que os finais de semana vão ser de trabalho, e não de folga. E você tem que ter algumas pessoas em que você confia no meio, que, e aí, fui legal, e aí, onde é que eu tenho que melhorar? E você tem que melhorar sempre. A relação de narrador com narrador, comentarista com comentarista, ela nunca é uma relação 100% aberta, né? Há uma, querendo ou não querendo, independentemente do nome ser maior ou menor, igual era o Luciano, que era gigante, você tem uma concorrência. O Luciano pegou um pouco do estilo mais antigo e começou a trazer para os nossos tempos. O Galvão já pega um estilo, o Galvão começa um pouco depois do Luciano na televisão e começa a introduzir essa técnica, esse modo de você mostrar o jogo de um jeito legal. Quanto? Ah, porra, e agora você vai me chamar? Agora fodeu.